vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhe estipular preços. Segue-se um título chamado Mediunidade Gratuita. Nós vamos fazer um breve comentário a esse respeito. John Hus, que pelas informações que se tem, foi a reencarnação anterior de Allan Kardec, era um teólogo tcheco que viveu aproximadamente no fim do século XIV, começo do século XV, para não errarmos nas datas, porque o alemão começa a bater aqui e a data foge, né? Não admitia os hábitos que se tinham na igreja de então. Era corrente que, para se conversar com Deus, para fazer qualquer rogativa a Deus, era necessário um intermediário da igreja. E ele afirmava que isso não era necessário, que todos tinham condições para pedir ao Pai, porque todos eram filhos do mesmo Pai. E não era necessário que se pagasse e se rogasse através de um sacerdote. Hus, na língua, não sei se ainda permanece, mas na língua corrente, significava ganso. Quando ele foi condenado, ele tinha pouco mais de 40 anos, foi condenado à morte pela fogueira. Na história da civilização, não existe castigos piores do que aqueles que foram promovidos pelos cristãos em épocas remotas, nas tristes épocas do cristianismo. E ele foi condenado à morte pela fogueira. E quando o seu capitulador estava colocando fogo, ele olhou para ele e disse: olha, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a algum tempo virá um cisne, que virá um cisne que ficará convosco permanentemente. Certamente é uma antevisão das modificações que se seguiriam às épocas seguintes. Logo depois começa o movimento de separação da igreja, no chamado movimento da reforma, separando a igreja e os reformistas, que são os protestantes primitivos. Jesus já preconizava isto. Precisou levar 13 séculos para que se começasse a colocar em prática. Os templos eram lugares de negociações. E o que me dá muita satisfação, e a todos os trabalhadores da casa espírita, é que na casa espírita todos são voluntários. Aqui se paga em bônus hora, isto é, vai receber do outro lado. Ninguém recebe nada aqui. Por isso, frequentemente se pede auxílio a novos voluntários. Ainda hoje, a gente vê igrejas fazendo negócios. Vou evitar fazer um comentário maior a esse respeito, porque não é de bom tom que a gente use
à casa espírita para comentar situações dos outros. Há uma mensagem de Emmanuel, num dos livros do Chico, que não me lembro qual, a respeito das divergências e diferenças entre as religiões, em que Emmanuel afirma que é necessário que seja assim, porque cada um necessita de um tipo de caminho, né? Então, imaginar que essas religiões que promovem movimentações financeiras não promove bem a algum, a quem quer que seja, é um equívoco. É só lembrar a frase de Jesus: a tua fé te curou, né? Aqueles que têm fé, que têm boa vontade, que têm amor e fraternidade pelo outro, certamente será atendido em qualquer uma das religiões. Lembrando que religião é uma instituição humana. Nós adotamos uma porque nos satisfaz. Nós nos sentimos esclarecidos, nos sentimos reconfortados. Nós passamos a entender justiça divina diferente. Quando olhamos o universo com o seu tamanho, com os seus bilhões de galáxias, cada uma com as suas bilhões de estrelas, pelo tamanho, pela sua imensidão, e verificamos a permanência, a existência eterna dessas coisas, não dá para imaginar que em pouco tempo, 70, 80, 100, 110 anos que passamos aqui, vai nos levar à eternidade, conforme os muçulmanos preconizam, no mármore do inferno ou no paraíso. É reconfortante saber que a gente vai retornar para evoluir, estaremos juntos, que teremos a oportunidade de encontrar os nossos desafetos, encará-los e pedir perdão pelos nossos erros. Então, isso é reconfortante, saber que a gente vai evoluir. E Jesus também previu isto. Vós sois deuses, nos ensinou ele. Então, um dia, haveremos de estar num patamar melhor, trabalhando em outros planos. Às vezes o que me preocupa é um ou outro autor ou orador que diz: olha, em 2019 não vai ter partido político no Brasil, todo mundo vai saber votar, o mundo vai estar todo em paz. Ou em 2050, começou a era da regeneração. Certamente começou a era da regeneração, mas não significa que ela vai se encerrar em 2019, 2050, ou até mesmo quando perguntaram ao Chico se o mundo no século XXI estaria bem. E ele respondeu: quem sabe, lá para 2999. Poderemos ter aí muitas reencarnações. Portanto, transformar a religião num palco de mercado não é o bom caminho. Mas alguns poderão estar pensando assim: mas vocês vendem pão ali, feito pelas mãos carinhosas de voluntários. Vocês vendem ali roupinhas, tecidos, feitos carinhosamente pelas nossas irmãs todas as manhãs nesta casa. Mas vocês vendem roupas usadas que recebem
de doadores que têm amor no coração e desapego. Porque se nós abrirmos os nossos guarda-roupas, nós vamos verificar lá que tem peças que nós não usamos há muito tempo. Certamente eu vou abrir lá e vou ver peça de quando eu pesava 55 quilos. Foi quando eu me casei e pesava 55, hoje eu estou com 80 e lá não vai servir, mas talvez estejam guardadas lá, imaginando que eu vou emagrecer. Então, essas coisas todas sustentam a casa e fazem também caridade, porque a casa tem uma série de trabalhos de atendimento aos rancenianos, de atendimento às pessoas que fazem trabalho de tratamento contra o câncer, tratamento oncológico, recebem pela manhã um lanche, cestas básicas que são distribuídas, e a manutenção da casa, energia, água, etc. Seria muito bom que todo recurso que pudéssemos receber fosse encaminhado diretamente para... Aí não posso me esquecer da livraria, que é o outro polo em que nós temos um apoio financeiro. Todos eles são bem encaminhados e estão aí as prestações de contas à disposição de todos. Nada é feito em benefício de ninguém. Eu reitero, aqui todos nós somos voluntários. Bem, então, um outro lado do recebimento daquilo que da doação daquilo que nós recebemos, é a mediunidade. Mas eu não sou médium. Todos nós temos, de certa forma, uma comunicação com a espiritualidade. Médium não é apenas aquele que senta na mesa mediúnica para receber uma mensagem espírita, seja ela psicofônica, seja ela escrita. Todos nós. Porque quem somos nós? Nós somos espíritas, somos espíritos. Viemos de lá para cá, e o vestimento que nós temos aqui vai se acabar, mas nosso espírito é permanente, e nós nos comunicamos. Quantos de nós não temos sonhos? Nem todos, é bem verdade, mas com os nossos amigos da espiritualidade, e acordamos bem. E às vezes acordamos muito mal quando nos reencontramos com aqueles que são os nossos algozes ou os nossos cobradores. Nós temos muito mais cobrador do que os algozes voluntários, porque não somos santos. Então diz aqui o seguinte: mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, portanto, mediunidade não é criação da doutrina espírita, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavra que não lhes pertencem, a eles médiuns, vistos que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteio,
porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da sua natureza, das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Todos os dias, quando saio da minha casa para ir ao trabalho ou ir a um supermercado que costumo comprar pães, passo em frente de uma casa que tem uma propaganda enorme dizendo assim: alto poder do espiritismo. Jogo búzio, leio carta, faço isso, faço aquilo, desarranjo mal feito, arranjo mal feito, descaso, caso. É uma pena a utilização do nome do espiritismo. Mas o nome espiritismo, ele é um nome abrangente. Usa da forma que quiser. A doutrina espírita, fundamentada na ciência, na filosofia e na religião, não admite tais coisas. Eu não consigo entender como é que se pode jogar pedrinhas para o ar e depois fazer uma leitura da vida da pessoa. Mas há os que creem e pagam por isso. Uns são certamente embusteiros e os outros são inocentes úteis. As moças casadeiras não precisam ir aos leitores de cartas de mãos para saberem o seu futuro. Se vai casar com Alain Delon, que já está aposentado. Aliás, a maioria nem sabe quem é o Alain Delon. E os rapazes também não vão pensar que vão pedir a Mary Monroe em casamento. Então, a vida não é feita assim. Nós temos livre-arbítrio. Nós escolhemos os nossos caminhos. Eu gosto muito, quando sou cumprimentado, de falar sempre uma frase de um autor espiritual. Que diz assim, me perguntam lá, como é que você vai?
sem motivo para reclamar. E o autor espiritual diz assim: se os teus problemas não têm solução, por que reclamas? Vá atrás de um outro caminho. Se os teus problemas têm solução, corre atrás. Nós temos livre-arbítrio. Né? Sou fã do Papa Francisco, como certamente todos vocês. É um homem que veio para dar um toque de mudança no mundo. E ele tem dito coisas maravilhosas. Eu li ontem uma mensagem dele que dizia assim: o relógio de R$300 funciona igualmente com um relógio de 30. Acho que foi a Rosalina que me mandou isso. A carteira de R$300 guarda o mesmo dinheiro que uma carteira de 20. A casa de 300 metros quadrados traz a mesma solidão que a casa de 30 metros quadrados. Então não são esses, diz ele, não são esses os valores materiais que devemos cultivar. São os valores morais. Esses, sim, nos trarão a felicidade desejada. Pensemos nisso. E antes de procurar um alto poder do Espiritismo, procurem sempre, recomendem sempre o Espiritismo humilde. Venham falar em qualquer casa espírita. A doutrina espírita tem coisas assim fantásticas. A primeira delas é esta que somos voluntários. A segunda é que nós não temos hierarquia. Né? Aqui não tem quem é chefe, pelo contrário, o Kardec até dá tem uma forma de administrar maravilhosa. Né? É um plus na administração da casa espírita, porque é administrada por um conselho, são 7 conselheiros. E acredite, são pessoas de muito boa vontade, conhecedoras da doutrina, que atendem todos com muito carinho. E cada um deles é responsável por um dia da semana na casa espírita. Reúnem-se uma vez a cada 15 dias. Continua assim, Rosa? Ou quando é necessário, né? Para fazer o trabalho da casa. Então, vamos usar sempre o bom senso. Né? Ele é o caminho do sucesso das nossas vidas. E que tenhamos sempre na mente um ensinamento kardeciano. Né? Ter fé racional. Não adianta imaginar que eu farei uma promessa para Deus para ganhar na loteria esportiva, loteria Mega Sena, sozinho, porque se eu ganhar sozinho, eu dou 2 cestas básicas por ano para o Kardec. Né? E a gente é sempre muito egoísta. Humildade em primeiro lugar. Muita paz, que tenha uma semana de muitos problemas e que tenham o discernimento necessário para resolvê-los. Paz profunda. Quero agradecer ao nosso Arif. Ele disse que a casa é dirigida por 7 pessoas, cada um responsável por um dia. Então, esse dia somos eu, ele e o Peruche. Então, todos nós temos condição, como aconteceu hoje, se alguém faltar por uma razão ou outra,
Eu acho que ela confundiu a casa, mas não sabia onde é a associação Allan Kardec, é difícil. Não. Eu liguei para casa, o marido disse que ela estava saindo. Então eu falei, ela deve ter ido para outro centro. Né? Mas tudo bem, estamos aqui preparados. Provavelmente ela virá outro dia, né? Porque ela era muito esperada. Mas o nosso objetivo agora é dizer para vocês que hoje começa um curso de passes. E o Salvador, a Vânia, o Salvador já chegou, a Vânia virá às 10h30. Então, as pessoas que têm interesse em trabalhar, por favor, esperem às 10h30 da manhã. Nós vamos iniciar mais um curso para trabalhadores no passe. Vamos, então, receber o nosso passe com Jesus, pensar em nossos doentes, as pessoas que ficaram em casa, em nós mesmos, porque todos sabem que enquanto o Arif estava falando, a espiritualidade já estava agindo. Então vamos tomar o nosso passe.